Você já pensou que muito provavelmente eu e você morreremos? É uma grande realidade, às vezes até dependendo de como nós interpretamos a morte, é algo não muito bom. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero primeiro, Isaías Fagundes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E você que é inscrito, né, e gostar desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Antes de continuar também, eu quero te dizer, não repara na bagunça ali atrás dos meus livros, porque isso aqui não é o estúdio. Eu, na verdade, não edito os vídeos, né? Isso é visível. Às vezes tem chiado, barulho e coisas do tipo, porque eu não aprendi ainda bem a editar os vídeos e eu gravo direto, nu e cru, como eu gravei aqui, é como você está vendo. Então não repara a bagunça ali atrás, que eu vou arrumar ainda. Mas eu quero falar sobre a morte, né? Apenas uma reflexão, não vai ser algo teológico, algo aprofundado. Lembrando que já no começo eu quero te lembrar que na descrição do vídeo eu vou colocar alguns textos bíblicos ali para você ler e você estudar e tirar suas conclusões acerca do que a Bíblia fala da morte. Isso aqui é apenas uma reflexão. Eu poderia, se você quiser, quem sabe, um vídeo aprofundado sobre o assunto, o que a Bíblia diz sobre isso. Mas aqui é apenas uma reflexão para você refletir sobre alguns princípios da realidade a qual nós convivemos constantemente. Algo que constantemente nós enfrentamos, vemos e que faz parte da nossa realidade, que é a morte. A morte é algo que todos nós, você que está vendo, assistindo esse vídeo, eu aqui, a gente teve alguém, parente nosso, amigo nosso, que morreu, que partiu. Eu gravo esse vídeo porque hoje, infelizmente, eu tive uma notícia de uma pessoa a qual nós tínhamos ou temos um carinho muito grande, alguém que faz parte da família. E chega a notícia que ela veio a óbito, faleceu ontem à noite. E eu costumeiramente, quando acontecem essas coisas, eu fico pensando sobre esse acontecimento. E geralmente essas coisas me fazem refletir sobre essas realidades. E eu fiquei pensando e refletindo que às vezes a gente se esquece que a probabilidade de que nós vamos morrer é enorme. E a probabilidade que não é pequena. E eu já vou te explicar. Eu sou cristão, você sabe. E nem todos que aqui assistem o vídeo são cristãos. Por isso que às vezes eu faço um assunto não muito aprofundado teologicamente. Porque eu sei que pessoas que estão aqui não são cristãs. Mas quando tiver interesse, a gente se aprofunda melhor no assunto. Basta apenas nos comentários você dizer ali que você quer que a gente aprofunde. Mas lembrando que, como eu já disse, pessoas que eu sei que não são cristãs, que acompanham aqui, então a gente não detalha muito. Mas eu, como cristão, eu creio em duas realidades. Eu creio na realidade do céu e na realidade do inferno. Eu creio na realidade a qual existe esta vida aqui, como existe uma vida na eternidade, em condenação ou em salvação. Eu creio também na salvação daqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Porque eu creio na Bíblia, na Palavra de Deus. Porque eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus. E se eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela é a norma de uma verdade absoluta. Ela não é relativa. Em Deus não existe verdade relativa. Em Deus a verdade é absoluta. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não é esse o foco do vídeo. Mas eu digo isso porque crendo nisso, eu creio que a morte tem um propósito
E a vida tem um propósito, porque a morte é o fim da vida. Enquanto se existe vida, ainda se está no propósito, no plano da existência nessa vida. E quando a morte bate na porta, então, se cumpriu esse plano aqui, ou não, e se partiu para um outro nível, para um outro projeto, vamos assim descrever. E crendo nesta verdade da morte, eu creio também, porque a Bíblia me diz isso, e se eu creio que a Bíblia é a norma do princípio da verdade de Deus, eu sei também que a morte, ela vem através do castigo do pecado original. Como assim o castigo do pecado original? Vamos melhorar, eu acho que castigo é uma expressão errada, né? Mas eu vou dizer que a morte, ela não estava no plano perfeito ideal de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus criou o homem, lá no Gênesis, nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus criou o homem, Deus pôs o homem num jardim, o qual havia árvore da vida. E a Bíblia diz que enquanto ele comia esse alimento, esse fruto, eu não vou entrar em méritos, detalhes, mas ele tinha a possibilidade de continuar vivo, de não envelhecer, de não adoecer e de permanecer em vida. Então a morte não lhe atingiria enquanto tivesse acesso a esse fruto. Depois do pecado, a Bíblia vai dizer no livro do Gênesis que o homem perde o acesso a esse fruto. Porque a Bíblia vai dizer que ele e a mulher foram expulsos do jardim, para que não tivessem acesso ao fruto da vida. E a Bíblia vai dizer que quando aconteceu isso, a Bíblia vai narrar no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, né? No versículo de número 9, que está escrito bem assim. Capítulo de número 3, versículo de número 19. Se tu tiver uma Bíblia aí contigo, confere. Versículo 19 do capítulo 3. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Olha só, até que te tornes a terra. Porque, vamos continuar aqui. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus ali está falando que agora, depois do castigo, fala do suor, do cansaço, da fadiga, dos espinhos, dos abrolhos, dos castigos ali que veio sobre o homem, mas fala também sobre a morte. Por quê? Porque o homem foi criado do pó da terra. E Deus disse assim, como ele foi criado do pó da terra, quando chegar um tempo, ele tornará novamente para o pó da terra. E isso é a morte. Então quando eu vejo aqui, já desde o princípio, o homem carrega a morte consigo. O homem morre a partir do castigo. O homem passou a morrer. O homem passou a perder a sua vida. O homem passou a um período de tempo a acabar o seu plano na existência aqui. Só que a vida, eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a brevidade da vida. A vida, ela é para ser vivida. E para ser vivida para a glória de Deus. Então, o grande erro nosso, seres humanos, é que muitas das vezes nós esquecemos que não somos eternos. Esquecemos que todos nós um dia morreremos. Isso parece depressivo, angustiante, mas para quem crê no céu, na eternidade com Deus, não é triste, porque é um plano que acaba e se entra em um outro plano. Um plano perfeito, ideal de Deus. Mas ao mesmo tempo que existe o plano da salvação, existe o plano da condenação. E eu não quero entrar nesses méritos, nesses detalhes aqui, que são coisas muito fortes e que nós teríamos que abordar muitos textos, e não é esse o objetivo desse vídeo.
Mas quando eu recebi a notícia da morte dessa pessoa que nós temos um grande carinho, eu fiquei pensando, às vezes nós nos esquecemos que nós vamos morrer. Às vezes nós não valorizamos a vida como se deve valorizar. A gente não vive como se deve viver. E essa falta de valorização da vida, ela faz com que quando chegar próximo à nossa morte, nós não tenhamos realizações do que deveríamos ter. Como assim? Às vezes pessoas vivem para valorizar coisas e não valorizam pessoas. Quantos pais que às vezes se preocupavam somente em dar o melhor brinquedo, a melhor escola, isso tudo é muito bom, isso tudo é muito maravilhoso, mas se preocupava só em dar o melhor para os seus filhos e se esquecia em dar a valorização do tempo com ele. A morte, ela não escolhe idade. A gente pensa que é só os velhos que vão morrer, mas não é. Você vê jovem morrendo, você vê criança morrendo, você vê pessoas de diversidade de idade morrendo, porque a morte é uma realidade. Mas o grande problema é quando a morte vem e ela busca ou atinge alguém que ainda não cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito? Deus deu uma família para viver com essa família. Deus deu pais para valorizar esses pais. Deus deu filhos para valorizar esses filhos. E eu vejo que a morte, quando ela abraça alguém, quando nós vemos a morte, quando nós estamos num enterro ou num ato fúnebre como um velório, nós deveríamos pensar que hoje nós estamos aqui acompanhando, infelizmente, a perda de alguém que nós amamos, mas que um dia talvez será nós ali dentro. E aí você vai dizer, que chocante isso, Isaías. Por que tu está falando isso? Porque eu queria refletir com você de que nós temos que valorizar o que tem valor. A vida é valiosa enquanto nós estamos vivos. Porque quando a vida acabar, ela não é mais vida. Ela entra no plano da morte. E após o fim da vida, existem dois planos, como eu já disse. Um de condenação e um de salvação. Para quem crê. E eu não quero te obrigar a acreditar em nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você está vivendo agora e você não sabe se estará vivo amanhã. Então valorize o que você tem que valorizar hoje. Se entregue para Deus hoje. Tem muita gente que vai se entregar para Deus quando já não tem mais solução alguma, quando não tem mais quase nada de vida para viver, quando está à beira da morte. A Bíblia diz que é uma oportunidade, sim. Não quero entrar nesse mérito. Mas por que você não dedique, não entregue a sua vida enquanto ainda você vive, enquanto ainda você está no plano da existência? É isso que eu queria que você meditasse. Por que você não valoriza a família? Por que você não valoriza os teus pais, os teus filhos? Eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas que perderam os pais e que estavam com remorso no cemitério. E choravam copiosamente, desesperados, porque nunca pediram perdão para os seus pais. E agora, eles morreram. Era tarde. Não havia mais tempo. Pais que acompanharam a morte dos filhos, infelizmente, e que lembraram que pouco disseram que amavam os seus filhos. Então eu quero refletir contigo dizendo assim, viva o hoje. Porque a morte é uma realidade. E eu quero deixar uma reflexão para ti da seguinte maneira. Talvez você não creia no inferno, no céu, mas ele existe.
E mesmo que você não acredite, e mesmo que ele não existisse, uma coisa você não pode negar: a morte é uma realidade. Como também a vida é uma realidade. E a vida é valiosa e deve ser vivida da melhor forma. A vida deve ser vivida com família, com amigos, com pessoas que se amam. A vida deve ser vivida com solidariedade, com amor, com integridade, com dignidade. Reflita sobre isso. Como eu já disse, eu não queria falar teologicamente sobre a morte, mas eu queria refletir com você o que eu tenho refletido. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou vivendo a minha vida? Lembrando que eu não sou eterno. E que se Jesus não voltar enquanto eu estiver vivo, que é o que eu acredito no arrebatamento da igreja, ou que se Jesus não voltar no tempo ainda da minha vida, eu vou morrer. E creio que a grande maioria daqueles que estão assistindo morrerão também. Viva para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. É o que eu te desejo. Em nome de Jesus.